Organização do Estado e a estrutura dos poderes no Brasil. O Brasil, como previsto na Constituição Federal de 1988, é uma república federativa, ou seja, um país formado pela união indissolúvel de diversos entes federativos, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses entes possui autonomia política, o que significa que podem legislar e administrar de forma própria, respeitando os limites estabelecidos pela Constituição. Essa estrutura federativa é essencial para garantir a descentralização do poder, permitindo que as particularidades regionais e locais sejam levadas em consideração na formulação de políticas públicas e na organização do Estado. A autonomia dos estados, municípios e do Distrito Federal, porém, não significa independência absoluta. Todos esses entes estão subordinados à Constituição Federal de 1988, que estabelece um conjunto de regras gerais que devem ser seguidas por todos. Assim, as normas federais funcionam como um eixo unificador, garantindo que os direitos e deveres fundamentais sejam assegurados em todo o território nacional, independentemente das diferenças regionais. No entanto, dentro desses limites, cada ente federativo tem a liberdade para organizar-se de acordo com suas necessidades e peculiaridades. A República Federativa do Brasil é organizada a partir de 3 poderes principais: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um desses poderes desempenha funções específicas e, juntos, garantem o equilíbrio e a harmonia na administração do país. Essa divisão dos poderes é fundamental para impedir que o poder se concentre nas mãos de um único grupo ou indivíduo, evitando abusos e garantindo o controle mútuo entre eles. É o sistema de freios e contrapesos, que tem como objetivo principal preservar a democracia e assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. O Poder Executivo é o responsável pela administração do Estado e pela execução das políticas públicas. No âmbito federal, o Executivo é exercido pelo Presidente da República, enquanto nos estados, essa função cabe aos governadores, e nos municípios, aos prefeitos. Esses chefes do Executivo têm a tarefa de implementar as leis aprovadas pelo Legislativo e de gerenciar os recursos públicos, sempre em benefício da população. Um exemplo claro disso é a execução de programas de saúde, educação e segurança, que são fundamentais para o bem-estar social e devem ser realizados de maneira eficiente e transparente. Por outro lado, o Poder Legislativo tem como principal função a elaboração das leis que regem o país. No Brasil, o Legislativo é bicameral no âmbito federal, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados, o Legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas e, nos municípios, pelas câmaras municipais. Cada uma dessas instituições é responsável por criar leis que atendam às necessidades da sociedade e por fiscalizar as ações do Poder Executivo. Essa função de fiscalização é crucial para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e que as políticas implementadas pelo Executivo estejam em conformidade com as leis. O Poder Judiciário, por sua vez, é o encarregado de interpretar e aplicar as leis, garantindo que a justiça seja feita em todos os casos. Ele tem a função de resolver conflitos entre indivíduos e o Estado, e até mesmo entre os próprios entes federativos. No Brasil, o Judiciário é composto por diversas instâncias, que vão desde os juízes de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país. O Judiciário atua de forma independente dos outros poderes, assegurando que as leis sejam respeitadas e que os direitos dos cidadãos sejam protegidos. Um dos aspectos mais importantes do Judiciário é o controle de constitucionalidade, que permite que as leis e os atos normativos sejam analisados à luz da Constituição Federal de 1988. Caso uma lei ou ato seja considerado inconstitucional, o Judiciário pode anulá-lo, garantindo que o ordenamento jurídico brasileiro permaneça em conformidade com os princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição. Esse controle é fundamental para manter a integridade do sistema jurídico e evitar que leis abusivas ou inconstitucionais prejudiquem os direitos da população. Além disso, o Brasil adota o sistema de freios e contrapesos, que impede que um poder se sobreponha aos demais. Isso significa que cada poder tem mecanismos para controlar e fiscalizar as ações dos outros. Por exemplo, o Legislativo pode instaurar comissões parlamentares de inquérito, CPIs, para investigar o Executivo, enquanto o Judiciário pode julgar a constitucionalidade de leis aprovadas pelo Legislativo.
Esse sistema garante que o poder seja exercido de maneira equilibrada e impede que abusos ocorram por parte de qualquer um dos poderes. Um exemplo prático da interação entre os poderes pode ser observado no processo legislativo. Para que uma lei seja aprovada, ela precisa passar por um processo que envolve tanto o legislativo quanto o executivo. Inicialmente, a proposta de lei é discutida e votada no legislativo. Caso seja aprovada, ela segue para o executivo, que pode sancioná-la ou vetá-la. Caso o executivo opte pelo veto, o legislativo tem a possibilidade de derrubá-lo, caso haja consenso entre os parlamentares. Essa interação demonstra como os poderes se equilibram e se complementam no processo de tomada de decisões. A organização dos entes federativos também é um reflexo da necessidade de atender às demandas locais de maneira mais eficiente. Enquanto a União cuida das questões de interesse nacional, os estados têm a responsabilidade de tratar de questões regionais e os municípios são encarregados de resolver os problemas locais. Essa descentralização do poder permite que as políticas públicas sejam mais adequadas às realidades de cada região, assegurando que as necessidades específicas da população sejam atendidas de forma mais eficaz. Por exemplo, questões relacionadas à saúde pública podem variar significativamente entre as diferentes regiões do país. Enquanto um município pequeno pode precisar de mais investimentos em saneamento básico, uma grande cidade pode estar mais focada na ampliação da infraestrutura hospitalar. Essa diversidade de demandas requer que os entes federativos tenham autonomia para formular suas próprias políticas, sempre em conformidade com as diretrizes gerais estabelecidas pela União. Essa autonomia dos entes federativos também se estende à arrecadação de impostos. No Brasil, o sistema tributário é descentralizado, permitindo que a União, os estados e os municípios tenham suas próprias fontes de receita. No entanto, essa arrecadação é regulada pela Constituição Federal de 1988, que estabelece limites e competências para cada ente. Essa distribuição de receitas é essencial para garantir que os entes federativos tenham recursos suficientes para atender às demandas de suas respectivas populações. A descentralização do poder no Brasil, garantida pela Constituição, é uma forma de fortalecer a democracia, já que permite uma maior participação da população nas decisões políticas. Ao conferir autonomia aos estados e municípios, o sistema federativo cria um ambiente em que as demandas da população podem ser mais diretamente representadas e atendidas. Além disso, essa descentralização torna o governo mais acessível, já que as decisões são tomadas mais próximas da realidade local. Por fim, a organização do Estado e a divisão dos poderes no Brasil são essenciais para garantir o equilíbrio, a justiça e a ordem no país. A Constituição Federal de 1988 estabelece as bases para essa organização, assegurando que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e que o poder seja exercido de forma justa e transparente. A autonomia dos entes federativos, o equilíbrio entre os poderes e o sistema de freios e contrapesos são elementos fundamentais para o funcionamento da República Federativa do Brasil, que busca, acima de tudo, promover o bem-estar da população e garantir a justiça social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!